Boa noite, pessoal. Acho que estamos começando aí um início da noite. A gente vai dar sequência no sétimo episódio aí da Saúde em Debate do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O tema de hoje é como a alimentação pode fortalecer a nossa imunidade. Tá? Eu sou o Sérgio, sou médico nutrólogo, sou coordenador clínico da MTN, Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Estou hoje aqui com dois médicos fantásticos, né? Dr. Andrea Bottoni, médico nutrólogo, especializado em Mindful Eating, e o Dr. Tomás Navarro, que é gastroenterologista do corpo clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, né? Eu gostaria de primeiro perguntar para ambos os palestrantes, né, sobre esse tema, como que a alimentação pode influenciar, né, o nosso sistema imunológico, a visão de cada um de vocês a esse tema, essa informação tão importante que nesse momento que a gente está nessa pandemia, né, em processo de confinamento, onde a gente teve que se deparar com várias situações de hábitos alimentares voltados para o ambiente domiciliar, como que a visão de vocês, o que a gente pode imaginar que o alimento influencia aí no nosso sistema imune. Doutora Andréa, por favor, dê uma boa noite a todos aí. Eu gostaria que você iniciasse com a palavra e logo na sequência a gente passa para o doutor Tomás. Boa tarde, é um prazer nesse final da tarde desta quinta-feira, 6 de agosto, estar aqui com vocês, não? Nesta iniciativa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, mais uma iniciativa de excelência e de qualidade. Sim, alimentação, alimentos e nutrientes têm uma interface direta com o bem-estar, com saúde, com qualidade de vida. E por isso, de uma forma direta e indireta, também pode nos fortalecer sob um ponto de vista imunológico, certo? Por isso, sim. E aí, já finalizando, a dica que já dou no início desta minha fala é se focar no nutriente e no alimento, mas pensar em algo bem mais global, que é a alimentação e o hábito alimentar. Muito obrigado, doutora Andréa. Doutor Tomás, sua visão como gastroenterologista aí sobre o alimento influenciando o nosso sistema imunológico. Dá um palpite para a gente inicial aí, só para a gente esquentar essa live. Bem, obrigado pelo convite. Eu acho que essa parceria com o nutrólogo, o Hospital Alemão e o gastroenterologista é extremamente importante. Eu acho que a imunidade tem tudo a ver. Não adianta você comer a imunoglobulina, a imunidade, se você não tiver um trato digestivo que absorva isso. Então, eu sou totalmente de acordo com a Andréa. A gente tem que pensar no paciente como um todo, não é só um dado específico ou uma atuação específica. O que a gente pode interferir, isso que é importante, o que a gente pode interferir, que é o que a gente ingere, o que a gente tem, vamos tentar interferir de uma maneira benéfica. O que eu não posso interferir é a minha genética, o que eu trouxe dos meus ancestrais. Isso eu não tenho como interferir. Então, se eu posso melhorar o outro lado, pensando no meu como um todo, e o meu trato digestivo, que é a melhor especialidade na medicina, é a gastroenterologia, no meu modo de ver, eu não sei se eu tenho um viés ou não, mas sem ela você não consegue absorver tudo que é importante. Então, a imunidade está muito relacionada ao que você ingere e ao seu perfil. Eu acho que é um tema muito interessante e muito excitante. Muito obrigado e vamos ver o que a gente consegue aí decifrar com todo mundo. Muito bem, muito obrigado aí, Tomás. Eu queria fazer uma pergunta, André, me fala um pouquinho quais são os alimentos aí que são mais considerados como alimentos para reforçar essa imunidade, que eu acho que essa é uma dúvida da população em geral, né, a respeito do que a gente pode orientar para um paciente, né, independente do estado de saúde dele, que alimento poderia ser favorável para reforço da imunidade.
Por isso, vamos lá. Tem alguns alimentos, tem alguns nutrientes que estão um pouco mais relacionados com a resposta imunológica, sim. Aí eu vou responder de uma forma geral e depois vou fazer exemplos específicos. De uma forma geral, vegetais, leguminosas, frutas, grãos. Esses, de uma forma geral, são ricos em determinados nutrientes, como vitamina C, carotenoides, vitamina E, ácido fólico, zinco, selênio. E onde é que a gente encontra? Eu já disse, posso passar mais algumas informações específicas? Posso. Mas, juntando novamente o conceito de nutriente, alimento, alimentação, não? Buscar a alimentação mais variada, a mais colorida e equilibrada possível, porque as cores dos alimentos, dos vegetais, também, vamos dizer, te falam sobre determinados nutrientes. Por isso, vitamina C, lima, tangerina, laranja, acerola, caju, repolho, pimentão. Olha quantos. Mas precisa se lembrar tudo isso? Acho que não. Precisa fazer as escolhas variadas, está certo, para a gente comer de uma forma geral, para uma população adulta no geral, comer de tudo um pouco, está certo? E depois posso fazer outros exemplos, obviamente. Muito obrigado, doutora Andréa. Temos uma pergunta aqui de uma telespectadora aí que está no Facebook, Marlene dos Santos, né? Obrigado pela pergunta, Marlene. Nos perguntou, doutor, eu não como carne, dá alguma influência na saúde? Eu acho que ambos os palestrantes poderiam dar uma resposta para Marlene, né? Eu acho que a primeira vou passar para o doutor Navarro, né, o Dr. Tomás, para a gente ver o que o não consumo da carne poderia influenciar aí na saúde ou na gênese até de alguma doença em geral. Bem, Marlene, obrigado pela pergunta. Eu acho que é extremamente importante. Primeiro, tem vários aspectos que a gente tem que levar em consideração. A carne tem vários nutrientes que você tem que ser compensado com outras coisas. Existem maneiras de compensar. O que não pode, que é o que a gente vê muito no consultório, a pessoa ser extrema e não compensar esses outros nutrientes. Então, tem coisas, eu não vou entrar em detalhes se é algum específico ou não, mas você pode compensar isso facilmente com outros nutrientes, mesmo se você for uma vegetariana, uma vegana, ou coisas desse tipo num extremo total, você consegue compensar e ter uma vida muito boa. E o seu organismo consegue se readaptar. O que acontece é que muitas vezes nesta transição é que ocorre um problema. Por exemplo, você vem de uma criação em que seus pais te davam carne na adolescência, quando você atingiu a vida adulta, você não quis mais comer carne, esta transição pode causar uma certa dificuldade, mas depois, fazendo um segmento médico, um segmento com nutrólogo adequadamente, você consegue saber quais são as deficiências que você teve e até a sua microbiota está mudando com isso, e você consegue compensar. Não quero entrar em detalhes do nutriente A, B ou C, que eu concordo com o André, mas pensando nesse geral, é extremamente importante e você consegue compensar sim. Eu não sei se o André quer complementar com alguma coisa que é mais da área específica dele. Obrigado, Marlene, obrigado, Dr. Sérgio, também ao Dr. Tomás. Que eu vou dizer, contextualizando, precisamos ter consciência que cada um justamente faz as próprias escolhas, está certo? Sem entrar aqui em um é melhor do que outro, mas a gente pode viver bem, pode se alimentar bem e pode buscar a saúde com uma alimentação sem carne, está certo? Ok? E também a gente não tem que brigar. Comer carne faz mal.
o desequilíbrio ao longo do tempo, por um tempo prolongado, é que pode acarretar prejuízo para o nosso organismo, tá certo? Entende? Isso também é fundamental, ok? Da mesma forma que não existe o alimento que sara ou nutriente mágico, tá certo? O que existe no nosso cuidado é um modelo alimentar saudável. E no modelo alimentar saudável, no? De uma forma geral, tem os modelos alimentares, tipo a dieta mediterrânea, tipo da sigla do inglese Plant-Based Diet, ou seja, uma alimentação rica em plantas, que não significa que você exclui completamente o alimento de origem animal, mas que você ingere menos. E por isso é possível tranquilamente, e se advogar o que é melhor ou pior, é importante a gente se informar, tá certo? E se for o caso, buscar um profissional para fazer as coisas bem feitas para o nosso cuidado. E aí, fazendo uma pergunta, fazendo agora uma resposta um pouco mais específica, os alimentos que eu citei antes, por exemplo, ricos em vitamina C, não são alimentos de origem animal. E, por exemplo, outros nutrientes que eu disse que têm uma interface com a imunidade, certo? Tipo selênio. Selênio, por exemplo, está muito presente, entre outros alimentos, na castanha do Pará. Os carotenoides, vegetais e frutas amarelos. Onde eu quero chegar, por isso, que muitas dessas vitaminas estão justamente no mundo não animal. Isso que significa que a gente tem que saber fazer escolhas, está certo? Muito obrigado, André. Acho que aí da mensagem fica para todos os nossos participantes que acho que o equilíbrio, né? Procurar o equilíbrio é importante. Você até pode tirar a carne, mas assim, como o Dr. Thomas falou, a gente tem que procurar um ajuste para isso, né? Eu tenho que compensar essa falta desse nutriente, equilibrando com outros alimentos, aprendendo a comer de uma forma equilibrada, variada, sem a carne vermelha, se for carne vermelha ou qualquer outro tipo de carne. Dá para fazer, dá para viver muito bem, né? Tem muita gente que é vegetariano ou mesmo vegano e a gente consegue fazer esse processo de adaptação adequada para a saúde, né? Temos mais uma pergunta aí. A Cris M. Silva gostaria de saber mais o que devemos fazer para quem está fazendo hemodiálise para ajudar nas melhorias, né? Provavelmente relacionado aí ao processo imunológico em geral. Né? O que um paciente que está em hemodiálise poderia fazer para dar uma ajustada e melhorar? Não sei se o André quer começar com essa resposta. Ok, é uma pergunta bastante específica e por isso eu vou tentar dar a melhor resposta possível dentro desse contexto, certo? A pessoa que faz hemodiálise, no? Tem uma doença crônica e já, com certeza, sabe muito a respeito de determinados alimentos, até porque antes de entrar na hemodiálise, provavelmente, já tendo uma insuficiência renal crônica, provavelmente, teve alguns cuidados com determinados alimentos, por exemplo, e com determinados nutrientes, potássio, entre outros, proteínas, enfim. Por isso, provavelmente, já tem um pouco de conhecimento, porque a vida ensinou, certo? Esses cuidados junto com a equipe multiprofissional que cuida desse paciente. E se agora esse paciente está fazendo hemodiálise de rotina, certo? Já sabe de alguns cuidados. É aí que eu vou te dizer, tendo e juntando conhecimento dos alimentos que eventualmente podem beneficiar um pouco mais a imunidade e considerando eventuais restrições ou cuidados pela doença de base, mas considerando que está fazendo hemodiálise, com orientação adequada, você pode ter, sim, cuidados com uma alimentação que contemple também estas questões, está certo? E aí, perché? Perché indipendentemente do ponto di partita, che a pandemia
que estamos vivendo, não? E por isso todos nós pensamos frequentemente nisso, mas este cuidado, tá certo, com a nossa saúde, mesmo tendo, por exemplo, uma doença crônica, é absolutamente fundamental, indipendentemente do Covid, tá certo? Perché o cuidado com a nossa saúde, com o nosso sistema imunológico é importante sempre. Neste momento, ovviamente, a gente reflete mais sobre esse aspecto. Obrigado, doutor André. Tem uma curiosidade, acho que de todo mundo, né? É se existe algum exame específico para avaliar a imunidade, né? Acho que, em geral, as pessoas vão no médico e falam, doutor, pede um exame para eu ver a minha imunidade, né? Existe, né? Acho que a gente pode discorrer um pouco sobre esse assunto, porque talvez seja dúvidas aí dos nossos ouvintes a respeito. Doutor Tomás, se quiser explicar um pouquinho se existe, qual exame poderia fazer. Bem, não esqueça que a gente está falando do paciente como um todo. A imunidade está muito interrelacionado a vários aspectos. Vamos dar um exemplo hipotético. Um paciente anêmico, ele pode ter alguns outros exames indicativos de imunidade bons, mas se ele não tem uma quantidade de hemoglobina adequada, com isso ele não tem uma quantidade de ferro adequada, com isso ele não tem uma quantidade de nutriente adequado para aquela célula, ele vai ter algumas doenças que são até parecidas com deficiências de imunidade, no entanto, os dados de imunidade dele estão ok, como, por exemplo, ele ter só apenas anemia. Um outro exemplo é o exemplo da Cris Silva, que comentou, paciente com insuficiência renal crônica, ela tem uma alteração, que graças a Deus é uma hemodiálise, eu acho que provavelmente ela vai receber um transplante em breve e vai voltar a uma vida bem normal do que ela tinha. Isso daí é uma coisa específica, mas ela não tem uma alteração de imunidade grave específica. Outro detalhe que eu queria, antes de responder totalmente a pergunta que foi levantada, a gente não pode esquecer que, vamos dar alguns exemplos, se o paciente tem, no momento, alguma lesão ou alguma doença específica que faça com que haja uma diminuição de absorção. E muitas vezes a gente não tem a noção de que essa doença possa ser. Por que eu estou querendo brincar com isso? Porque eu vi uma charge recentemente que em Copa do Mundo nós temos mais de 100 milhões técnicos de futebol. Na época do Covid, nós estamos com mais de 100 milhões infectologistas que sabem que remédios dar, que remédio tratar e qual é a melhor conduta. Isso é inerente a nós, ao ser humano é assim. Então, eu vou dar alguns exemplos. Um paciente que tem uma lesão gástrica importante, uma gastrite importante e tal, ele pode ter uma deficiência de vitamina B12 importante. Isso vai causar toda uma alteração. Paciente que tem uma diarreia importante pode ter diminuição de imunoglobulina IgA. Isso vai causar uma certa deficiência imunológica. Então, especificamente, tem alguns exames que o médico acaba pedindo para saber imunidade, imunoglobulinas, ou mesmo contagem de linfócitos, leucócitos. Não importa, são coisas gerais que ele vai ver o paciente como um todo. E aí você vai ter que saber de onde é que tem essa deficiência. Algumas coisas são inerentes que ele trouxe geneticamente, mas outras são fáceis de você consertar e você consegue melhorar. Mas especificamente, qual é este exame, mais este vai dizer se você tem imunidade baixa ou não. É muito difícil você falar isso, tá? Mas nós sabemos que tem uma meia dúzia de exames que dão uma ideia bem global do que está tendo ou não. A gente não quer entrar, eu pelo menos não gostaria de entrar nesses detalhes, não sei se o André quer, porque fica estigmatizado que esse exame é importante para dizer se a minha imunidade está baixa. Muitas vezes ele está baixo em consequência de uma segunda coisa, uma terceira coisa, tá? Então é importante que você tenha essa relação com o médico e tentar, se você quer saber, pergunte para ele, mas também veja o conjunto. Será que você está se alimentando adequadamente? Será que você está comendo adequadamente? Será que você não tem uma doença benigna, muito simples e que muitas vezes está causando essa deficiência que pode ser corrigida? Esse total que eu acho que é importante. Eu não sei se a resposta de o exame A, B e C seriam extremamente importantes, que é o que todo mundo quer saber. Receita de bolo é a coisa mais fácil para decorar e saber. Mas a gente tem que pensar que o ser humano, graças a Deus,
ninguém é igual a ninguém. E se alguém usar essa frase é minha, por favor. Ninguém é igual a ninguém. Então, a gente tem que trabalhar com cada uma delas, tá? Nós todos somos homo sapiens. Eu me chamo Tomás, mas o Brad Pitt ganha mais dinheiro do que eu. Ele é mais bonito do que eu. E nós somos homo sapiens iguais, mas somos totalmente diferentes em alguns dois. Eu estou querendo brincar, porque nós estamos numa live e isso é importante. Posso dizer uma coisa? Achei fantástico, Tomás, duas coisas que você disse. Vou iniciar da última, porque antes de você se conectar, eu estava conversando com a equipe de marketing e de suporte, que agradecemos, inclusive, para esta live. E brinquei isso, falei, tudo bem, eu não sou bonito, eu não sou Brad Pitt, tá certo? Engraçado para eles que você fez o mesmo exemplo de Brad Pitt, tá certo? Por isso estamos conectados. E aí, falando também sobre aquela charge, até inclusive porque aqui a gente representa, entre aspas, 3 países, Brasil, Espanha e Itália. Concordo com você. E na Itália, que agora a situação é menos pior, e que iniciou o novamente futebol, mesmo se 100 pessoas nos estádios, todo mundo agora voltou novamente a ser técnico de futebol. Mas até pouco tempo atrás, todo mundo era infectologista, virólogo ou microbiólogo, tá certo? É isso mesmo. E aí, complementando, apesar que a base foi um pouco uma brincadeira, mas uma brincadeira reflexiva. Realmente, a gente tem que lançar mão de algo que eventualmente hoje pode ser classificado como medicina personalizada, medicina de precisão. Tem alguns exames que podem te ajudar eventualmente em fechar um diagnóstico ou em fazer uma melhor proposta terapêutica, com certeza. Só que a gente tem que realmente considerar que a gente não tem que hipervalorizar uma coisa quando o elemento mais importante é o contexto geral, ou seja, uma abordagem holística, tanto do cuidado da pessoa com ele mesmo, não? Qualquer pessoa, quanto na relação, no nosso caso, paciente médico e paciente profissional da saúde. Por isso, esta abordagem um pouco holística, não? É também fundamental. E isso não é importante só para o médico, claro que é, mas é importante também para o paciente, porque isso significa também que se ele não se foca demais em um elemento, pode ser que ele consiga entender melhor a importância do autocuidado. Sérgio, posso... Obrigado, Andréa. Temos mais perguntas aqui dos participantes. Andréa Maia, muito obrigado aí pela sua pergunta. A Andréa está perguntando a vocês: a falta de ferro afeta a imunidade? E como melhorar essa deficiência? Thomas, vamos lá. Andréa, obrigado pela pergunta. Eu acho que é importante a gente ter esses dados. Olha, vamos dar um exemplo. Você pega uma menininha de 20 anos ou de 15 anos que tem um grande fluxo menstrual, pela faixa etária, por ser jovem e tal, ela vai ter uma anemia transitória naquele período em que ela tem um grande fluxo menstrual e vai acabar tendo uma grande perda, e essa deficiência de ferro muitas vezes se compensa. Isso daí é um quadro. Vamos pegar um outro quadro. Você pega uma paciente idosa que tem uma gastrite atrófica, em que você não tem uma absorção de ferro adequadamente, não, é um outro quadro. Então, claro que a deficiência de ferro vai causar uma anemia, vai causar hemoglobina baixa e vai piorar a sua imunidade, sem sombra de dúvida. Mas vamos ver qual caso que a gente está falando. Dessa menininha de 15 anos, de 14 anos que começou a menstruar agora, ou dessa senhora de 80 anos que tem uma gastrite atrófica. Fora isso, talvez ela venha tomando outros medicamentos que interfiram com certo metabolismo e da absorção do ferro, ou talvez ela tenha alguma outra doença que tenha um retardo nessa absorção, tá? Então, claro, tem deficiência de ferro, o ideal sempre é repor via oral com alimentação. Não conseguiu isso? Passemos para a medicação. Mas, sempre que possível, vamos usar o mais fisiológico possível, o mais natural possível. Vamos tentar compensar
com alimentação, por via oral e de uma maneira mais adequada. Mas também, se você tiver uma doença que não deixa você absorver, vamos tratar concomitante essa doença. Talvez até a gente precise dar ferro por outras vias e depois você volta a via oral. Quanto mais cedo você voltar a via oral, melhor é. Mas tem que tratar essa deficiência. Acho que é extremamente importante a gente ter essa noção como um todo. Ah, me trata meu ferro, me dá isso. Não é tão simples assim. Tem outros senões no meio. Muito obrigado, Thomas. Vamos lá, temos outra pergunta aqui da Roberta Montanari, que faz a pergunta para a gente: usar probióticos regularmente ajuda na imunidade? Doutor André, quer responder essa? Por isso, a risposta é sim, ok? Perché os probióticos são imunomoduladores, ok? E tem, de fato, essa interface. E, inclusive, está certo, na interface com a saúde intestinal. Por isso, sinteticamente, sim, mas, complementando um pouco mais, o foco, no meu entendimento, tem que estar no estilo de vida e no modelo da alimentação. Por isso, ingerindo mais fruta, ingerindo mais vegetais, leguminosas, fibras, não? Alimentos ricos em fibras. Geralmente a gente cuida da saúde do intestino, não? Come já foi abordado pelo Dr. Tomás, no sentido de barreira, de filtro, de cuidado e também de órgão imunológico, certo? E também, sim, direto e indiretamente, por isso acabo melhorando um pouco a minha imunidade, certo? Sérgio, posso comentar alguma coisa? Fique à vontade. E o que eu só queria comentar do probiótico, eu vou dar o mesmo exemplo do Brad Pitt. Cuidado, todo ser humano tem nome e sobrenome. Então, tem probióticos, que é lactobacillus ou bifidobactério, mas e o sobrenome dele? Então, nós temos o Tomás Navarro, que sou eu, e tem o Thomas Edison, tem o Thomas Koch, tem o Thomas... Somos totalmente diferentes, e eu não sei jogar tênis como o Thomas Koch jogava, nem sou um grande inventor como o Thomas Edison. Cada um tem a sua função, e nós três somos Thomas. Então, mesmo probióticos, se tiver o mesmo lactobacillus, cuidado com o sobrenome e o outro sobrenome, porque nem todos são iguais. Então, nem todos os probióticos, mesmo com o primeiro nome igualzinho, são todos iguais com a mesma função para tudo, tá? Acho que é isso aí, Tomás. Acho que tem que avaliar bem o uso e a indicação do probiótico, se possível um probiótico certo para o que está sendo específico. Acho que a medicina está avançando para esse lado, a gente está engateando um pouco ainda, vamos saber muito mais disso nos próximos anos, com essa personalização dessa flora bacteriana, mas tem nome e sobrenome, acho que é vantajoso, é um grande regulador, sim, do sistema imunológico, mas tem sua especificação. Acho que é isso daí. Gente, durante essa pandemia, uma coisa que me chamou a atenção em vários programas, em vários lives ou programas de televisão, é o processo onde o quadro de confinamento levou muita gente a consumir muito mais bebida alcoólica do que o habitual, né? E a bebida alcoólica poderia influenciar em algumas coisas da saúde que a gente sabe. Entre elas, a própria imunidade e outras coisas relacionadas à doença, né? Eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito desse consumo a mais dessa bebida alcoólica e como isso poderia afetar aí a saúde, né? A imunidade, a saúde até intestinal, a saúde geral global desse paciente. Tomás, fica à vontade aí para você discorrer um pouco sobre esse tema. O álcool é uma coisa muito difícil para nós, porque ele é cultural. Eu gosto sempre de citar um exemplo. Você pergunta para um americano, eu estou com uma dor na costela, ele fala, é problema cardíaco. Você pergunta para um brasileiro, eu estou com má digestão, é problema no fígado. Eu estou com o intestino preso, é problema no fígado. Estou com dor de cabeça, é problema no fígado. O brasileiro joga tudo para o fígado. Coitadinho desse órgão, tudo é culpa dele. Desde dor de cabeça até má digestão, constipação, diarreia, dor de estômago.
tudo é culpa dele. Pode ser que ele tenha uma participação grande, né? Sem sombra de dúvida, ele acaba tendo. Mas, fora o problema hepático que o álcool vai levar, que todo mundo sabe, ele por si só, ele é muito agressivo. E culturalmente a gente tem essa mania. Vamos lá em casa tomar uma bebida, vamos lá. A gente não tem o hábito de evitar. A gente sabe que até a própria Organização Mundial de Saúde relata que não existe uma dosagem mínima para álcool em termos de ser totalmente benéfico. Existem vários trabalhos isolados, pode ser que o André ou o Sérgio discordem um pouquinho comigo, mas alguns trabalhos isolados mostram alguns benefícios numa quantidade muito pequena, mas nós não recomendamos zero. O álcool, ele mexe, vai causar alterações tanto em nível intestinais, mudando a imunidade, pode diminuir fagocitose em termos que são células que comem as outras células malignas que você, ou células ruins que você está ingerindo, ele diminui isso, ela diminui a absorção de albumina, a albumina é extremamente importante para manter a homeostase sua, enfim, ela tem vários malefícios que não merecem ser aqui listado. Então, o álcool é uma coisa que, fora o que mexe com o sistema nervoso central, fora com tudo isso, né? É uma coisa muito grave para nós e a gente tem alertado, a gente que tem contato com os adolescentes ingerem álcool numa quantidade assim muito grande, tá? Fora isso, existem comprovadamente intoxicações agudas pelo álcool. Quando você toma uma grande ingesta, você destrói toda uma flora intestinal, muda toda a sua microbiota, você precisa de um tempo para recuperar. Nós temos trilhões de bactérias no intestino, trilhões de bactérias que fazem uma compensação entre o que é ruim e o que é bom. Precisamos deste equilíbrio. Quando você ingere uma quantidade de água, você faz uma lavagem disso, você consegue destruir tudo isso e você tem que recuperar tudo isso de novo e é difícil você achar esse equilíbrio e voltar nele. Não quero entrar em detalhes científicos, mas em termos de fagocitose celular, em termos de anemia, em termos de albumina, vários fatores eles interferem, em termos de lesão hepática, em termos de lesão pancreática, em termos de lesão intestinal, nós temos vários quadros que justificam isso. Mas ele sim, nessa pandemia é extremamente cuidadoso isso, porque há uma tendência de você ficar um pouco triste, não precisa ser deprimido, e essa tristeza você acaba jogando no álcool, numa bebida alcoólica, e nós temos bebidas alcoólicas muito baratas nesse país, e acaba muitas vezes você tendo uma caloria, você acaba se alimentando inadequadamente, perde o apetite, perdendo o apetite você começa a ter deficiências de nutriente, e aí vai piorar toda a sua imunidade. Voltando ao tema da nossa aula. Vejam que uma coisa leva a outra. Ou mesmo você toma uma grande ingestão de álcool, você acaba dormindo, dorme 8, 10, 12 horas, sem ingerir nada nessas 12 horas. Aí você acorda com dor de cabeça, vai beber água, não consegue comer, fica ruim, fica mais 12, 14 horas ruim. Qual é a vantagem disso? Então, eu acho que isso a gente tem que tomar um certo cuidado e ver se realmente vale a pena a gente insistir na bebida alcoólica. E concordo, Tomás, com aquilo que você disse, apesar que tem alguns estudos, não? E tem nutrientes, não? Uva, vinho tinto, etc. e tal, que tem benefício para a saúde, mas temos que tomar cuidado porque uma recomendação para a população que envolve álcool, certo? Entendeu? É difícil de ser passada, certo? Por isso é uma coisa que tem que ser vista com muito cuidado. É uma coisa interessante que quero acrescentar, como as coisas estão interligadas, ok? Por isso temos que pensar no álcool, mas temos que pensar no hábito e no estilo de vida, inclusive para tentar combater dentro dessa situação complexa, porque é complexa mesmo, que estamos vivendo, e não se apegar a um elemento único, mas pensar também, buscar do outro lado, se eu tenho um pouco mais de tempo, por aumentar ou para buscar mais cuidado comigo mesmo, por exemplo, com escolhas, se possível, mais saudáveis, oferecendo mais tempo para o meu cuidado, por exemplo, na escolha, no preparo do alimento, me alimentando
com um pouco mais de calma e de tranquilidade. Por isso, sim, se de um lado, cada um do próprio jeito, estamos todos um pouco mais ansiosos, mas do outro, vamos olhar também as oportunidades e as reflexões que esta situação também está trazendo. Muito obrigado, Andréa. Temos algumas perguntas aqui. A Vilma, deixa eu ver aqui, Vilma Zarelli. Vilma Zarelli falou boa noite para a gente, falou obrigado, né? Ela é de São Paulo. Ela traz uma queixa, pessoal, que ela tem uma insônia há 5 anos, né? Quando ela entrou na menopausa. Ela já tomou várias medicações, principalmente de faixa preta, e não sabe mais o que fazer. Ela está pedindo aqui uma orientação, uma ajuda, está agradecendo antecipadamente. E aí eu vou focar um pouquinho, Vilma, já que a gente está falando um pouco sobre a imunidade, até para pegar esse gancho seu dessa insônia, o quanto essa insônia pode interferir no seu sistema imune. Eu acho que isso é muito importante, né? Da gente até comentar, não só tentar falar alguma coisa para você do que você poderia fazer, mas demonstrar a importância de que o sono também é parte da saúde. Quem dos dois gostaria de comentar a respeito aí da Vilma, alguma coisa a respeito? Eu posso comentar e pego o gancho que você fez. O sono realmente é extremamente importante. Tem estudos que mostram, por exemplo, que quem dorme pouco mais chance de obesidade, por exemplo, aí obesidade, inflamação, imunidade, novamente mostrando como as coisas são relacionadas, porque o ser humano é mesmo se cada um com as próprias características. E a pergunta que ela faz, eu entendo, vamos dizer, quero dizer, tento entender o mal-estar que elas passam, certo? Porque se são 5 anos que sofre com essa situação, com certeza deve ser algo de bastante desconfortável, certo? É que fica um pouco difícil responder especificamente, não, nesse contexto. Porque tem questões gerais, tem questões de hábitos, tem uma série de boas práticas que podem eventualmente favorecer o sono. Tem também alguns alimentos, certo? Que podem ajudar, mas eu entendo que se você, Vilma, já tomou muito remédio, certo? Controlado, e você não sabe o que pode fazer, acredito que dificilmente a gente vai te dizer coisas em um contexto geral. E com certeza você já sabe todas as coisas que favorecem um sono mais adequado e todas as coisas que eventualmente prejudicam o sono, certo? Você já é craque nisso, certo? Por isso realmente é um pouco mais difícil de te responder uma resposta adequada. Dentro desse contexto geral, com certeza, um sono adequado é extremamente importante para a saúde, para o bem-estar, para a qualidade de vida e para a imunidade. Obrigado, Andréa. Tomás, quer comentar um pouco? Não, eu só acho que realmente o sono, até para gastroenterologia, é extremamente importante. A gente precisa dormir adequadamente. A segunda coisa, eu não quero me estender demais, Vilma, eu acho que se você está tomando remédio há tanto tempo, droga não é para você usar do tanto tempo. Não é à toa que se chama droga, né? Qualquer droga você tem que usar um tempo. Provavelmente você vai precisar um tempo, mas depois você tem que se readaptar e ir saindo das drogas e voltar o mais natural possível. Tem alguns alimentos que mexem com isso e tal, mas eu acho que muitas vezes depende da gente mesmo. Será que a gente quer atingir um outro caminho fazendo a mesma coisa? Será que você não precisaria mudar algumas coisas para atingir outra resposta? Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa pergunta. Eu quero mudar, mas eu estou mudando? Será que não precisa fazer algumas outras coisas além disso que eu acho que os médicos podem orientar? Porque, que nem eu concordo com o André, você já deve saber todas as orientações de sono e tal. Mas será que você não está fazendo as mesmas coisas e você está atingindo os mesmos resultados? Então, talvez você tenha que fazer alguma mudança. Então, quando você está com várias coisas e há um tempo muito longo tomando medicamento, precisa ver o paciente como um todo, reavaliar e vamos tentar achar um outro caminho e em comum acordo com você.
Se o paciente não concorda com você em fazer certos caminhos, ele vai sempre fazer a mesma coisa, ele só vai ficar trocando de remédio. Mas ele continua fazendo as mesmas coisas, o caminho que ele vai encontrar, o final que ele vai encontrar é o mesmo. Vai ficar trocando tarja preta por outra, amarela, azul, verde, e vai trocando só a cor. Muito obrigado. Temos mais uma participante aqui, a Rosemary Navarro Caldeira. Parente, acho que é parente. Não é? Está na família. Ela deseja boa noite para a gente. Boa noite, Rosemary. Ela agradece pelos esclarecimentos e ela tem uma dúvida, né? Que ela falou que ela, após uma recuperação do COVID, né? E já tendo feito a retirada da tireoide, ela pergunta sobre os probióticos de novo, se são indicados e se sim, qual é a linha de probiótico que ela poderia utilizar. Quer que eu comece, então? Primeiro que Navarro é um nome muito comum. A minha família, eu não tenho nenhum parente no Brasil, tá? Então, só tem meu pai, minha mãe e meus irmãos, e a Rosemary não é. Mas pode ser, se você quiser, me liga, a gente conversa os nossos ancestrais. Você é uma amiga, uma da minha família lá de trás. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. O COVID, como nós falamos, todo mundo é infectologista. O COVID, ele também afeta o trato digestivo. Todo mundo pensa que ele só pega o pulmão, só pega coisas desse tipo. Então, eu não sei o quanto o COVID causou algum comprometimento desse trato digestivo. Porque essa conversão de enzima angiotensina 2, onde o COVID se liga, nós temos no trato digestivo todo. Tanto é que tem pacientes que abrem com diarreia, pacientes que têm problema, tem outros que não têm, mas pode ter COVID nessa região. Então, provavelmente, houve uma mudança de flora intestinal muito grande, associado que mesmo que você tenha tirado a sua tireoide, por não sei qual foi o motivo, se você está compensado, os hormônios estão compensando adequadamente. Se você está, estou contando que sim, você está equilibrado o hormônio, está bonitinho. Existem, sim, alguns probióticos específicos para a flora intestinal. Aí precisa ver qual é o quadro que você vai ter. Se você teve esse COVID com quadro gastroenterológico associado ou não. Se foi um COVID mais tranquilo, sem alteração na metabolização do trato digestivo. Se no seu COVID você tomou antibiótico e mudou a flora ou não. Se no seu COVID você usou drogas que mexam com a motivação. Então, vejam que tem vários aspectos que a gente tem que ver. Mas existem, sim, probióticos específicos para a flora intestinal e que a gente trabalha dependendo do que o paciente tem e dependendo desse passado. Não sei se eu fui muito evasivo, mas é difícil você falar tome o probiótico A, B ou C. Mas a resposta é sim, existe probiótico específico para o trato digestivo e dependendo, se for mais com predomínio de uma coisa ou de outra, você usa o probiótico A ou B. Muito obrigado, Tomás. Temos uma pergunta, André, eu acho que essa eu vou passar para você. A pergunta é do Luiz Amaral. Musculação. Isso, ele gostaria de saber quando é melhor ingerir a proteína para alguém que faz musculação por volta do meio-dia a 1h da tarde. Se seria antes ou depois de um treino ou durante o dia todo, né? Acho que você pode até contextualizar um pouco a respeito aí. É uma coisa bem específica, uma queixa bem específica, mas dá para ser contextualizado. Por isso, Luiz, de uma forma geral, o que é importante é ingerir ao longo do dia, ao longo do tempo, o que o nosso organismo precisa, certo? Por isso, no seu caso que você está falando diretamente das proteínas, existem alguns cuidados que podem ser, mas de uma forma geral, especialmente para atletas, para quem visa desempenho, para quem treina, vamos dizer, muito, certo? Para indivíduos comuns, normais, que justamente é recomendado pratica exercício físico, um misto de aeróbio e de anaeróbio, que se exercita, mas sem gerar desgastes importantes, certo? De uma forma geral, não precisa tomar suplemento, não precisa tomar proteínas
na forma de suplementos, tá certo? Por isso, já que a gente está em um contexto tentando realmente refletir juntos sobre cuidados, sobre uma saúde, tá certo? Sobre promoção de saúde e prevenção de doenças, tá certo? A gente tem que tratar os casos específicos como específicos, onde tem situação que o atleta pode se beneficiar, mas o indivíduo adulto, de uma forma geral, tendo uma alimentação equilibrada e balanceada, tá certo? Já cuida mediamente bem dos seus músculos, junto com os exercícios e com a alimentação equilibrada. Posso só comentar um negócio, Sérgio? Fica à vontade, não? Eu acho que eu só queria levantar um pouco da fisiologia do que a gente trabalha em termos do tubo digestivo. Se você fez um exercício muito extenuante, não esqueça, só imaginar, nós somos uma máquina. Se você fez exercício, todo o seu fluxo sanguíneo foi para essa musculatura, foi para tudo aquilo. E você vai comer alguma coisa, o seu estômago não está com fluxo adequado para aquilo. Então, se for alguma coisa de digestão importante que você precise comer, muitas vezes não é adequado você, depois de um exercício extenuante, comer uma grande quantidade, porque o fluxo está todo na periferia e em termos central você não tem fluxo. Então pense sempre nisso. Vamos dar uma equilibrada nas coisas, que eu acho que eu concordo mais 99,9% que o André falou. Eu não falo 100% porque é difícil você concordar 100% com todo mundo. Mas é isso, o paciente e a musculação, se você faz adequadamente, não há necessidade de um excesso para compensar uma coisa. Pensa, você tem um corpo normal. Para que eu preciso dar um excesso de uma coisa? Tudo que é em excesso vai ser eliminado. Ou vai ser eliminado, ou ele vai fazer alguma alteração não boa para você. Então, eu acho que cuidado com isso. Você faz extenuante numa coisa, o fluxo está para aquele lado e você vai diminuir do outro lado. E muitas vezes você não vai ter um fluxo adequado para fazer. Muito obrigado. Só um comentário da importância, né? A gente está falando no contexto aí da saúde, da imunidade, até puxando um pouco para o que o Luiz está comentando, do processo de exercício, que a pergunta dele veio relacionada à alimentação em termos de exercício, a importância do exercício para essa imunidade, né? Acho que a gente tem que lembrar muito bem que o exercício faz parte do controle imunológico, inclusive, né? Então, o sedentarismo não é legal, o excesso não é legal, o equilíbrio no exercício é adequado, né? Então, basicamente, fazer de uma forma tranquila, um processo rotineiro, não excedendo o seu limite, porque senão você pode ter uma imunodepressão, e também não sendo sedentário, né? Então, faz exercício com um profissional que te acompanha, que te oriente, ou faça um exercício com a família, caminhando num parque, mas se movimente, não fique parado, né? Porque estar parado não é bom para ninguém. Tá? Temos uma pergunta da Elis Ângela, tá? Ela deseja boa noite para a gente. Boa noite, Elis. E ela está perguntando para nós a respeito da importância da vitamina D na imunidade, tá? E se tem uma dose recomendada na falta da vitamina D. Acho que os dois poderiam esclarecer, que são coisas bem interessantes, mas, André, pode começar aí na resposta e se o Navarro quiser complementar. Por isso, sim, a risposta é sim. Vitamina D, bem como outras vitaminas, outros micronutrientes, tem uma interface com a imunidade, está certo? E aí acho que, mais uma vez, a gente tem que pensar no cuidado, na promoção de saúde e na prevenção de doenças. E, mais uma vez, observar como o cuidado da alimentação saudável se coloca também dentro de um contexto mais amplo de hábitos saudáveis. Por exemplo, tomar sol. Per exemplo, ter uma vida, por isso, com cuidado. Se dentro desse contexto, mais uma vez, de uma forma geral, se a gente se alimenta de uma forma equilibrada e balanceada, vai ingerir os nutrientes que o nosso organismo precisa. Se tiver, eventualmente, uma deficiência, ou se demandar um cuidado a mais, está certo? Isso aqui tem que ser feito, obviamente,
por um profissional de saúde. Aí, óbvio que eu não gostaria de não entrar em questões específicas, até porque a gente está falando para muita gente, tá certo? Por isso, esses contextos de nutrientes específicos entra naquele contexto mais amplo que a gente abordou na primeira parte da nossa live. Navarro, você quer comentar um pouco a respeito Eu da só quero vitamina falar o D aí seguinte, no intestino, que eu acho que é legal. Não, eu só quero complementar dessa maneira. Não esqueça, se você tiver uma deficiência de uma vitamina, nós somos uma máquina. O seu organismo vai roubar de um outro setor que ela consiga para dar prioridade a um certo setor. Então, por isso que você vai vendo pessoas com certas deficiências que vão causando certos problemas, osteoporose, coisa do tipo, porque ele está roubando de outro sítio, porque você não compensou, tá? Então, a vitamina D, sem sombra de dúvida, é extremamente importante na imunidade. Eu só queria complementar o ideal para aquela pessoa, um equilíbrio, porque senão o organismo vai lançar a mão e vai priorizar o que é essencial para ele, vai tirar de alguns outros lugares para compensar para ele, e aí depois você vai ter deficiência em outros lugares, ou lesões, ou até doenças inerentes a essa deficiência. Não sei se era isso, Sérgio, mas eu acho que você poderia complementar. Vamos lá, temos uma pergunta da Elisa Mesquita. Ela, na verdade, ela está fazendo um comentário. Ela fala assim, que teve fibromialgia e fez tratamento com venlafaxina e pregabalina e saiu da crise, né? Mas ela continua tomando essas medicações. Ela fala que ela está bem, né? E ela tem receio de deixar esses medicamentos e que as dores voltem, né? Acho que ela está fazendo um comentário, não sei se algum de vocês quer comentar a respeito. Eu acho que no caso da doença dela, é importante sim, ela vai ter que começar a retirar aos poucos alguns deles, mas eu acho que aí volta no que você comentou, Sérgio. Para ela, o exercício é extremamente importante. Ela voltando a fazer exercício, ela vai conseguindo retirar esses pontos gatilhos que causam a fibromialgia. Eles falam que muitos tipos de exercícios específicos e você consegue tirando alguma dessas drogas e podendo até ficar sem drogas depois. Claro que isso, muitas vezes você tem uma recaída, tem uma piora, dependendo do exercício, você volta a tomar remédio, mas é importante que essa recaída seja sempre em declínio. Você consiga ir retirando até você conseguir retirar tudo. Então, mais uma vez, Elisa, eu acho que a fibromialgia está muito relacionada principalmente com movimentação, com exercício. Tem que ser bem orientado. E aí, você começando a fazer exercício, está ligado à alimentação. Vejam que está tudo interligado. E no seu caso, você vai ficar assim, sem medicações, sem nada, a médio e longo prazo. Não é assim de uma hora para outra, mas dá para fazer sim. Obrigado, Tomás. Come isso é importante, novamente juntando os diferentes comentários e reflexões, é tipo, o sedentarismo pode ser prejudicial, mas o exercício físico em excesso, especialmente se é adequada à orientação, pode também ser prejudicial. E aí o equilíbrio que é uma faixa, o equilíbrio não é um ponto, é uma coisa dinâmica. E esses ajustes, não? Esta relação, esse autocuidado que é realmente importante. Estou falando isso porque observei aqui uma sugestão de como equilibrar mente e alimentação. Esta aqui também pode ser o segredo para uma imunidade forte, pode ser um dos segredos. E também não é tão segredo assim, porque é meio intuitivo, tá certo? Por isso, nós, quando a gente pega o conceito de saúde, que é a definição da Organização Mundial da Saúde, está certo? Que é um estado de completo bem-estar mental e social, e não apenas bem-estar físico. Ou seja, não é somente a ausência de afecções e enfermidades. Vocês percebem que o que não é só alguém te classificar como saudável, mas também como você se sente. E esta aqui também faz uma belíssima diferença, não? Porque tem pessoas que estão bem, mas não se sentem bem.
E tem pessoas que não estão muito bem, mas que são bem dispostas. Por isso, se sentir bem também é importante, certo? E por isso, este eixo mente-corpo é a mesma coisa. Esse cuidado com o nosso corpo, mas também com a nossa consciência, sim, pode fazer uma bela diferença no cuidado no geral e numa responsabilidade que nasça mais da minha vontade de cuidado e não apenas porque alguém disse você pode isso ou não pode aquilo. Tem situações onde isso é necessário, mas de uma forma geral eu tenho que buscar o que é bom para mim, porque eu sinto que me faz bem, não apenas porque alguém disse, ou seja, a responsabilidade não como imposição, mas a responsabilidade como autocuidado. Por isso, sim, esse eixo mente-corpo, esse equilíbrio, também com uma consciência alimentar, certo? Pode ser, sim, dos caminhos para uma imunidade mais forte e para cuidado, certo, mais sustentado. Muito obrigado, Andréa. Acho que a gente já está próximo de 1 hora de live aí. Gostaria que o Dr. Tomás Navarro fizesse as suas considerações finais a respeito aí da imunidade, né, nesse período todo. Qual que é a sua sugestão, qual é o seu conselho, qual é a sua palavra para todo mundo que está nos ouvindo? Bem, queria agradecer a todos os presentes, os que escutaram a gente aqui. Eu aprendi muito também com o André e com o Sérgio e com vocês também, que fizeram as perguntas, que fizeram a gente refletir em algumas coisas. A gastroenterologia é extremamente importante, que nem o André comentou. Para vocês terem uma ideia, existe o eixo cérebro-intestino. Nós temos mais neurônios no tubo digestivo do que no cérebro. Então, essa interligação entre outros órgãos, existe o eixo intestino-pulmão, existe enfim, o corpo-mente é como um todo. Nós somos uma máquina muito perfeita. A imunidade é um dos fatores. Se todo o restante estiver muito bem, se você estiver bem equilibrado, se você consegue comer adequadamente, diversificar adequadamente, se você consegue fazer exercício, não precisa ser extenuante, não, e nem deve ser. Fazer exercício regularmente, então, dizia um velho autor, ser normal é ser regular. Eu acho que em todos os aspectos. Ser normal é ser regular. Sfaz dizia isso. Então, coma regularmente, durma regularmente, faça exercício regularmente, que a sua imunidade vai estar no pico. Claro que tem coisas que a gente não pode prever. Tem doenças que existem, tem coisas que acontecem que não dá para a gente prever. Mas o risco é bem menor nesse grupo. Por isso que a nossa população está envelhecendo. Hoje eu tenho pacientes com 100 anos internados, eu vejo pacientes com 90 anos indo no consultório conversar adequadamente, muito bem de saúde, muito bom isso, porque fizeram tudo isso. Claro que faz parte também desse treinamento de fazerem as coisas. Pessoal, eu sei que ficar em casa é difícil, mas se policiem, façam as coisas regulares, façam os seus horários para fazerem as coisas, que a gente vai conseguir sair dessa, e eu acho que a gente vai voltar muito bem. Claro que depende da gente, mas não coloquem tudo no culpa, é da pandemia, é daquilo. Use o seu interior, tenha força e vamos lá, a gente vai conseguir e vamos sair para uma outra melhor. Obrigado por vocês estarem aqui, podem contar comigo, obrigado André, obrigado Sérgio, espero ter ajudado alguma das pessoas. E espero que vejam vocês em breve, em umas próximas lives. Até mais, boa noite. André, as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Por isso, obrigado a todos vocês. É claro que a gente sempre agradece porque pega bem, mas um agradecimento verdadeiro, profundo, certo? Existe uma conexão, não? Que está sendo proporcionada por esses novos meios de relacionamento, inclusive de reflexão, no nosso caso, na saúde. Muito bom estar com você, Tomás, e com você, Sérgio, certo? Estar aqui também mostrou que a interação equilibrada e com respeito é sempre positiva, certo? Reflexão. Obrigado a Rafaela, a Rony, ao Hospital Oswaldo Cruz, ao setor de marketing, à equipe de apoio que nos permitiu estar aqui. E aí eu vou dizer algumas palavras de reflexão.
Reflexão é uma delas, para mim é uma palavra importantíssima. Come pessoa, e não só apenas como médico. Para mim mesmo, não só do que eu tento cuidar. Por isso, onde eu quero chegar, a gente se sentir um pouco mais responsável, mas não como uma obrigação, como uma busca, certo, para autocuidado. E aí sim, podemos pegar o ponto de partida dessa situação da imunidade, mas olhando de uma forma geral do cuidado com a nossa saúde, certo? Por isso, realmente, que todos nós possamos ser um pouco mais reflexivos, um pouco menos reativos, e que a gente possa buscar menos algo de mágico, mas que possa buscar mais um modelo alimentar um pouco mais saudável e um estilo de vida mais saudável. No nosso cuidado e também nas relações. Gratidão. Obrigado, André. Eu tenho uma orientação geral para todo mundo. Acho que se a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente tem que tentar procurar na nossa vida o equilíbrio. A palavra é equilíbrio, né? Nada em excesso, nada em falta. A gente tem que ter um equilíbrio. Quem consegue equilibrar a alimentação, equilibrar a atividade física, equilibrar o sono, equilibrar a ansiedade, todas as coisas que podem estar acontecendo nesse momento, passa por isso muito bem e vive, né? Então, busquem o equilíbrio, tá? Boa noite a todos, obrigado por terem ficado com a gente aí nessa live, espero que vocês tenham curtido e espero que vocês continuem assistindo os episódios de Saúde em Debate aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Muito obrigado, boa noite a todos.